seria a crosta terrestre? Bom, a gente já sabe que nosso planeta está dividido no seu interior em 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. E a crosta terrestre seria a parte mais externa, onde estão apoiados os continentes e os oceanos, e aonde nós encontramos todos os recursos naturais existentes. Então, a resposta da primeira questão seria a letra D. Tá? Na segunda questão, ele pergunta: encontra-se logo abaixo da crosta terrestre, composto por um material muito quente e pastoso, o magma. Bom, essa camada seria o manto, tá? E esse magma pode passar para a Terra através de vulcões. A terceira questão: encontra-se no centro da Terra, está em estado sólido e é formado por níquel e ferro. Sua temperatura ela chega a ser superior a 6.000 graus Celsius. É importante a gente verificar que no centro da Terra a gente vai encontrar o núcleo, mas esse núcleo está dividido em 2 partes: o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo ele está em estado líquido. Tá? Ele está ali pelas altas de temperatura em estado líquido. Já o manto interno, devido à pressão da Terra e o grande número, a maior quantidade de níquel e ferro existente, ele está em estado sólido, apesar da alta temperatura. Tá? Então, a resposta da terceira questão seria a letra B. A quarta questão, ela nos pergunta o nome do geógrafo alemão que criou a teoria da deriva continental. Esse geógrafo foi o Alfred Wenerger. E a resposta da quarta questão seria a letra B. A quinta: que evidências utilizou Wenerger na sua teoria da deriva continental? Wenerger ele utilizou como argumento para ser aceito a sua teoria de que o continente, ou seja, o continente americano e o continente africano, ele se encaixaria como se fosse uma peça de quebra-cabeça. E mais ainda, que havia fósseis iguais de animais e vegetais nos 2 continentes que eram iguais, da mesma espécie, certo? A gente tem que verificar que uma teoria científica, ela tem que estar apoiada em evidências. E essas foram as 2 principais evidências utilizadas por Wenerger. A sexta questão, ele pede para a gente observar a imagem e dizer a que ela se refere. Nessa imagem aqui, a gente pode verificar os vários continentes da Terra. E nessa parte aqui mais clara, a gente verifica que eles estão se afastando um do outro. A teoria que disse que a gente teria um único continente, né? A Pangeia, o supercontinente existente de todas as terras emersas, e que elas foram se afastando, é justamente a teoria da deriva continental. Então, a resposta daqui seria a letra B. O sétimo: na teoria da deriva continental, Wenerger utilizou o nome Pangeia. A que se refere a Pangeia? Ou então, o que seria a Pangeia? Como eu falei na questão anterior, a Pangeia seria o supercontinente que no passado reunia todas as terras emersas do nosso planeta, certo? E que a partir daí, pelas forças do interior da Terra, foram se separando e até formar os continentes com a formação que nós conhecemos hoje. Bom, de acordo com essa teoria, a crosta terrestre é formada por várias partes que se movimentam sobre o manto. Que teoria é essa? Bom, a gente deve imaginar, né, que essas partes que se movimentam sobre o manto, que a Terra ela não conseguiu se formar rapidamente. Ao mesmo tempo, não houve o resfriamento dessa parte superior da Terra ao mesmo tempo que se formou rachaduras entre elas, certo? Essa teoria daí seria a teoria das placas tectônicas, certo? Formada por várias partes. E elas se movimentam, então, letra A. O nono: movimento do manto, que faz com que as placas se desloquem aproximando-se ou afastando-se uma da outra. O movimento convergente significa
a gente deve imaginar que as placas tectônicas podem fazer 3 tipos de movimento de acordo com as forças do interior da Terra. Elas podem fazer o movimento de encontro uma com as outras, e esse daí seria o movimento convergente, quando ela bate uma nas outras e pode formar montanhas, e pode causar terremotos, e pode causar o aparecimento de vulcões, certo? Elas podem se afastar uma da outra, ou elas podem simplesmente deslizar uma com a outra, tá? Mas no nono ele pergunta, o movimento convergente, o que ele significa? É justamente quando as placas tectônicas elas se chocam uma com a outra e pode formar grandes cadeias de vulcões, terremotos e até vulcões. No 10º, há situações em que as placas apenas se movimentam paralelamente, sem alterar muito a outra. Os limites dessas placas são chamados de conservativo. Se não há uma colisão entre eles, nenhum afastamento, não há uma grande formação de montanhas, nem de vulcões, nem de grandes terremotos, tá? Então, as partes, elas se conservam. Já se eles estivessem se afastando, embora não tenha nenhuma pergunta, o movimento de afastamento das terras que dão origem aos vulcões, por exemplo, porque liberam magma do interior do manto, né, para a superfície, é chamado de movimentos divergentes. Bom, pessoal, terminamos a nossa correção. Passaremos para fazer uma próxima atividade de revisão e até mais.